para todo mundo. Quem não me conhece ainda, né? Eu sou líder na prática de Salesforce, ajudei a Solutis a tirar, né, essa prática do chão. Deb, 2 anos atrás estávamos nós duas preenchendo, exatamente 2 anos atrás, preenchendo a inscrição da Solutis no programa de parceiros da Salesforce. É verdade, Ellen. Pensar que já estamos na 4ª edição e não é à toa que o programa já ganhou, né? A gente percebe na comunicação como que o engajamento é mais rápido, as pessoas já conhecem, já se sentem e indicam umas para as outras. O sentimento de que a rede está funcionando é muito bacana. Exato, a gente teve, pessoal, alguns feedbacks de pessoas que participaram, de gente que conhece gente que participou. É um dos melhores programas de certificação de Salesforce, pelo que a gente está tendo feedback. E aí a ideia é trazer para vocês um pouquinho o que é esse programa, que está super alinhado com o que a gente vem, né, construindo com a ideia do Soluter First, né? Então a ideia é que a gente possa dar oportunidade para as pessoas de reskilling, de carreira, de migração de carreira, e que vocês conheçam esse programa, que é mais uma das opções que vocês têm dentro da Solutis de construir e evoluir junto com a empresa. Tá bom? Então, assim, se em algum momento vocês tiverem pergunta e tudo mais, eu estou com o chat aqui aberto, eu consigo ver vocês, levanta a mão, pergunta, enfim. A ideia é ser um bate-papo, não é eu ficar falando aqui sozinha. O pessoal do time também que tá aí, pessoal que já participou. Lembrando, Ellen, que temos gente também de fora, né, da Solutis, que a gente convidou para ouvir e tal, então vale a pena passar uma Bem-vindos mensagem. também, pessoal. Tá? A gravação fica disponível, aí quem quiser também indicar para outras pessoas assistirem, aqui pelo Teams a gente consegue acessar as gravações, às vezes a pessoa já acessou mesmo, não tinha tempo de assistir, mas vai ficar disponível a gravação também, tá bom? Ô, Ellen, a gente está com quantos inscritos aí? Passou dos 1000. Passou dos 1000. Quem está contando, eu estou contando. Passou dos 1000, gente. Estou bem feliz, assim. O último, a terceira onda que a gente fez, né, Deb? A gente teve. Você lembra do número? A gente passou dos 1000, foi uns 1.300, eu acho. Esse ano a gente vai em 3 semanas de divulgação. Em 3 semanas de divulgação. A gente começou a divulgar na terça-feira, então a gente realmente tem bastante novidade para esse ano, né? A gente tem um número de vagas que já está pré-aprovado, a gente que não tinha na última onda, o plano de carreira está um pouquinho mais maduro, enfim, a ideia é contar um pouquinho as coisas para vocês aqui. Né? Então, para quem não conhece Salesforce ainda, a Salesforce é líder mundial em CRM, tá? O que quer dizer isso? CRM, para quem não conhece, são aplicações que fazem o relacionamento com o cliente, então de empresas com seus clientes. Pode ser uma empresa de B2B, né? Então, por exemplo, uma empresa que vende para outras empresas, pode ser uma empresa de B2C, uma empresa que vende para consumidores, né? Pode ser o que a gente chama de B2B2C, empresas que vendem tanto para um quanto para outro. Né? A gente tem uma série de casos de uso dentro de Salesforce. Salesforce foi fundada em 99, foi a empresa que transformou o mundo, né, da computação em nuvem e que foi a primeira empresa que é 100% em nuvem de tecnologia. Tá? Todas as outras empresas de tecnologia, eu coloquei aqui, né, elas não são 100% cloud e nem 100% CRM. Então, a Salesforce é a maior empresa focada em CRM em nuvem no mundo, tá? Ela vem crescendo, ela tem uma parcela grande do mercado e só cresce. A ideia é contar para vocês um pouquinho da empresa, para vocês até, né, conhecerem, enfim, quem tiver alguma dúvida a respeito da Salesforce, né? A Salesforce coloca que o seu mercado hoje no mundo é de 168 bilhões de dólares. Né? É um mercado muito grande, é um mercado mundial. Tem gente trabalhando com Salesforce no Brasil e no mundo,
né? A Salesforce, inclusive, depois eu vou mostrar para vocês, ela faz uma pesquisa de anos em anos para ver como é que fica o mercado, né? Eles chamam de economia Salesforce. E hoje a Salesforce, ela tem, não sei se vocês conseguem ver essas bolinhas aqui no canto, não sei se corta na visualização, mas assim, a gente tem a parte de analytics, de inteligência artificial, de vendas, de atendimento ao cliente, tá? A parte de Tableau, né? O Tableau foi comprado pela Salesforce, e-commerce, Muli, que é um integrador, né? É um orquestrador de APIs, né? Eu trouxe um pouquinho para vocês conhecerem isso, porque realmente Salesforce é um mercado muito grande do ponto de vista de tecnologia, tá? Quis trazer um pouquinho essa visão aqui para vocês. As meninas falaram assim, explica para o pessoal um pouquinho o que é Salesforce. Eu falei, gente, eu vou precisar de uma semana, né? Mas aí eu trouxe esse slide que talvez dê uma visão um pouquinho macro, tá? Isso aqui são todos os lançamentos de produtos que a Salesforce fez, tá? Desde esse FY, é o Fiscal Year 0, quando ela começou, né? Até o ano passado. Então, para vocês terem uma ideia, cada bolinha dessas aqui é um produto diferente da Salesforce e que está disponível para as pessoas trabalharem quando ela entra para essa carreira de Salesforce. Tá? Algumas são um pouquinho mais específicas, então, por exemplo, quando você fala do Muli, né, quando você fala do Tableau, são um pouquinho mais direcionados, mas assim, 80% do que está aqui está embutido na plataforma de CRM, tá? Que é o foco do nosso programa do Hunters. Então, quando a gente entra nessa carreira de Salesforce, de fato se abre assim um mundo de possibilidades, né, em cima das quais a gente consegue se desenvolver e trabalhar, tá? Tem mobile, tem desenvolvimento em plataforma, tem marketing cloud, que é uma parte mais focada em marketing digital, tem a parte de analytics, que vai trazer necessidade de engenheiros de dados, enfim. A gente consegue realmente ter um âmbito muito grande aí de casos de uso com a plataforma Salesforce. Lembrando que a Salesforce se denomina The Customer Company, a empresa do cliente. Tudo que está aqui é para casos de uso, de foco, de relacionamento de empresas com pessoas e com outras empresas com a qual ela se relaciona, tá? E aqui não saiu bonitinho o print, gente. Isso aqui tem um mapinha mundi aqui por trás. Tem um link aqui que eu vou copiar para colocar para vocês. Quem tiver... Pessoal? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Vocês escutaram, gente? A gente Sim, está ouvindo, Ellen. Ellen. Está ouvindo a gente? Estou escutando. Agora voltou para mim. Mas a gente estava te ouvindo, não cortou nada, não. Não. Alguém fez alguma pergunta ou não? Tá, então deixa eu seguir aqui. Vamos lá, eu vou botar esse link depois para vocês olharem. Não sei, Ingrid, se você conseguir colocar enquanto eu estou falando. A Salesforce, ela faz uma pesquisa de tempos em tempos, falando sobre o mercado de trabalho. Aí, ó, obrigada, linda. E a Ingrid colocou aqui para, né, quem tiver curiosidade depois de dar uma navegadinha. O que eles fazem? Eles pesquisam o quanto o mercado de Salesforce vai crescer do ponto de vista de receita e do ponto de vista de postos de trabalho no mundo, tá? O último, eles tinham previsto até 2022, quase 400 mil postos de trabalho criados num âmbito de 5 anos. A próxima projeção que eles estão fazendo para os próximos 5 anos é 1.200.000 empregos criados até 2026. Então, assim, para trazer um pouquinho a referência para vocês, que mesmo a projeção de crescimento do mercado de trabalho, tá? Vivi, não chora, mas vai aumentar muito. Esse choro é bom. Tá? É muita gente, é muita vaga de trabalho
que está sendo aberta para o mercado de Salesforce. E assim, vamos combinar, o mundo não forma 1.200.000 profissionais sem a ajuda do ecossistema, e a gente está alinhado com isso. Esse programa é para ser um programa perene, é para ser, de fato, uma coisa de formar profissionais e dar oportunidade para as pessoas entrarem nesse mercado, tá? Que é um mercado mundial. Só para vocês entenderem dentro da Solutis como é que funciona o programa, tá? A contratação é, né, normalmente para esse nível de trainee, tá? Tem algumas exceções, às vezes chega um profissional experiente de uma outra tecnologia, né? Esses casos vão ser tratados, né, numa outra forma de carreira, tá? Então, poxa, eu já estou trabalhando há 12 anos com desenvolvimento Java, né? Que tem uma baita afinidade com Salesforce. Eu vou ter que entrar como trainee? Não, de repente, dependendo né, do teu perfil ali de evolução durante esse programa do Hunters, talvez a gente já consiga enquadrar essa pessoa num outro nível aqui dentro da nossa carreira, tá? Mas quem entrar aqui como trainee, vamos colocar um pouquinho a visão da mecânica, tá? Salesforce é uma tecnologia em que o crescimento de carreira é muito acelerado. Então, o que que a gente vai fazer? Né? A gente vai construir com vocês uma visão acelerada de carreira também. A pessoa entra, né, nessa visão, né, de trainee durante os 3 primeiros meses, tá? E aí a gente faz a adequação de vocês de acordo com o nível e perfil para alguma dessas famílias, né, e carreira, tá? Boa parte de vocês que já se inscreveu, né, escolhe essa carreira aqui, tá? Mas pode acontecer de no meio do caminho a gente fazer o redirecionamento e tá tudo bem, tá? A ideia é realmente a gente fomentar, tem vaga para todo o perfil de profissional. Então, a ideia é que a gente consiga formar bons profissionais e aí dar uma progressão de carreira individualizada, tá? A gente faz isso dentro da prática, a gente tem desenhado junto com as pessoas uma visão um pouquinho mais individualizada de carreira, né? E a cada 6 meses a gente está fazendo as avaliações. Então, primeira avaliação antes dos 3 meses e depois a cada 6 meses a gente está fazendo avaliação e progressão de carreira, ou melhoria né, dentro do nível, de acordo aí com a evolução das pessoas, tá bom? Então, o nosso programa hoje, né, ele tem esses 4 perfis: Salesforce Developer, Salesforce Consultant, Marketing Cloud Consultant e Marketing Cloud Developer. Eu vou me alongar um pouquinho mais aqui para explicar para vocês o que é cada um desses perfis, né? E aí, quem tiver alguma dúvida pode escrever, enfim, tá? Ou levanta a mão e fala também, não tem problema. Tá? O Salesforce Developer e o Salesforce Consultant, eles atuam no âmbito da plataforma de CRM. Então, via de regra, esses profissionais eles vão atuar em projetos que visam construir um sistema para as empresas, né, terem gestão, visibilidade e processos de relacionamento com seus clientes. Os principais são parte de atendimento, saque, service desk, né, para clientes, né, áreas de suporte, e Sales Cloud, a parte de vendas, prospecção de clientes, prospecção de vendas, controle do funil de vendas. Como que o consultant e o developer se combinam? São os principais perfis, né, que a gente trabalha de profissional Salesforce. O consultant, ele vai conhecer as nuvens da Salesforce de uma forma um pouquinho mais processual e de desenvolvimento de low code, que a gente chama, né? Que é aquela parte de parametrização em que você usa clique e não código para criar campo, para criar regra, para criar automação. E a Salesforce tem um monte de funcionalidades em cima disso. Então, o Hunters, para Salesforce Consultant, ele vai estar focado em ensinar a pessoa como que ela desbrava todas as funcionalidades que o Salesforce tem dentro da plataforma, né? E como que a pessoa vai atuar. Eu falo que a gente resolve problemas. Então, não necessariamente o cliente vem com uma visão formatada do sistema que ele quer, mas ele tem uma visão muito clara dos problemas que ele quer resolver.
E a plataforma tem funcionalidades que endereçam problemas. E a gente tem que fazer o depara disso como consultor, tá? Já o developer, a gente está falando um pouquinho mais de codificação, né? O Salesforce, ele trabalha com o Lightning Web Components, que são muito similares aos componentes, né, os Web Components do Google, por exemplo. Ele tem uma linguagem de back-end, que é o Apex, que é bastante similar ao Java. Mas o Salesforce também utiliza JavaScript, tem outras linguagens que a Salesforce embarcou dentro da tecnologia dela, né? E que a gente não necessariamente vai abordar dentro do Hunters, mas que vocês, como profissionais desenvolvedores de Salesforce ali no futuro, vão começar a ter contato de alguma forma, tá bom? Já na parte do marketing cloud, a gente está falando de fato de projetos de marketing digital. Dentro do marketing digital, o Salesforce tem ferramenta para monitorar redes sociais, para fazer disparo de e-mail, disparo de SMS, push em aplicativos, estratégia de recomendação, parte de anúncio, né, que a gente chama de AdTech. E aí a gente tem, da mesma forma, o consultor, que está mais focado nas funcionalidades da plataforma e processos de negócio, e o developer, que vai estar mais focado, no caso do marketing, com o desenvolvimento de peças, né? Então, de e-mail, de landing pages, estruturas, né, de captação de informação e de comunicação com esses clientes, tá? Então, são esses os 4 principais perfis, né? Então, developers, né, tanto de marketing quanto o da plataforma, eles vão trabalhar muito mais com código, né? E os consultores, eles ficam mais focados nas funcionalidades da plataforma e no entendimento das questões de negócio do cliente, na tradução dessas questões de negócio para a funcionalidade da plataforma. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tá todo mundo quietinho? A apresentação tá ótima, Ellen. Que bom. Vamos lá, então. Inclusive, a parte do developer, incrível, hein? Developers, aproveitem. Gente, o Max, ele entrou na nossa última onda de Hunters, tá? E estamos fazendo, inclusive, algumas melhorias baseadas no feedback do pessoal. Então, assim, a gente está trazendo para essa onda uma carga um pouquinho maior horária focada em código para quem está nessa onda de developer, tá? Para ajudar o pessoal a chegar acelerado para os projetos. Mãozinha levantada, Oberdan, é assim que fala seu nome? Isso mesmo, Oberdan. Boa Legal. noite a todos. Boa noite. Parabéns aí pelo esse desenvolvimento, né? Esse Hunter. A minha pergunta é que dentro desse universo, se a pessoa se identificar com um dos itens, né? Por exemplo, como Salesforce Consulter, e vocês podem identificar que de repente esse caminho não seria o melhor caminho para ele e aí redireciona, isso pode acontecer? Pode, sim, pode. Obrigado. E isso pode acontecer durante o Hunter ou ao longo da própria carreira da pessoa, tá? Eu mostrei para vocês ali um pouquinho antes que a Salesforce foi lançando, né, produtos, né, aquelas nuvens que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, apareceu lá o Marketing Cloud no meio da história. Quando a Salesforce lança uma nuvem nova, é muito comum que a gente incentive quem já está dentro da plataforma a estudar essa nova nuvem. Então, isso não é só para o Hunters, isso é para a carreira de Salesforce, tá? Entendam que uma vez que vocês entrem nessa carreira, vocês podem migrar de especialização ao longo do tempo. E assim, é bem democrático, sabe? Realmente a Salesforce disponibiliza todo tipo de documentação, de estudo, gratuitamente, e fica bem legal da gente migrar de carreira ao longo do tempo aí, tá? Sérgio? Ok. Vamos lá, Ingrid. A minha pergunta, na verdade, é uma variante, acredito eu, do Oberdan, só que ele colocou como se já estivesse dentro. A minha pergunta é antes disso. O colaborador, a pessoa, enfim, ela, por exemplo, no meu caso, eu a princípio sou desenvolvedor.
E óbvio que de cara agora, quando você falando, ou pelo menos até este momento, a princípio seria o developer. Mas como o programa, vocês, enfim, vai conseguir ajudar o colaborador e qual é o caminho correto dele? Não sei se eu consegui me fazer entender. Fez sim. A gente tem um acompanhamento, tá? Ao longo Só para vocês entenderem, o programa, ele tem 5 semanas de aulas, né? Que vão acontecer um pouquinho mais para frente. Eu vou mostrar um pouquinho melhor a dinâmica para vocês. E a gente vai interagir, né, nesse caminho, e vocês vão ter contato, né, e vão pesquisar a respeito, enfim. Então, pode acontecer, Igor, de no meio do caminho a gente direcionar assim. Aconteceu na última onda, a gente tinha uma pessoa que queria fazer desenvolvimento a princípio, né, mas ali no meio do caminho ela falou, poxa, mas eu estou me identificando mais, né, gostei dessa parte da linguagem declarativa, né, do low code, que a gente chama, e quero mudar para a parte de consultor, tudo bem? Tudo bem. Né? O ponto é, entrem para dentro do curso, se dediquem bastante, estudem, porque, assim, oportunidades de trabalho tem muita, tá? Então, tem flexibilidade, a questão de a gente ir atrás, né, do que faz sentido do ponto de vista de carreira para vocês, é uma coisa que a gente quer estimular bastante e vamos construir juntos. Gente, as mãozinhas foram levantadas e abaixadas. Eu não sei se eu já respondi ou se eu Tem fiz ainda alguma Igor. coisa. Igor. Boa noite a todos. Não, boa tarde noite. ainda, né? Parabéns aí pela iniciativa, foi bastante bacana até agora. Eu tenho certeza que vai ser divisor de águas no Dassault, pelo pouco que eu vi já do Salesforce. E uma coisa que me chamou muita atenção num dos primeiros slides, e eu fiquei com a dúvida, eu não queria interromper, mas talvez não volte nesse assunto depois, a Salesforce está muito acima das outras e não ficou claro para mim qual é o grande diferencial dela. Na minha carreira toda, a gente sempre usou o ARS como sistema de, por exemplo, de gestão de Service Desk, sistema de ITSM, vamos dizer assim, na nomenclatura ágil, e sempre estava concorrendo com o SAP. E ali eu vi que o SAP está bem abaixo, o Salesforce está muito acima. Eu queria entender um pouco mais da ferramenta no sentido de qual é o seu grande diferencial para ter essa disparidade tão grande, inclusive com uma ferramenta que é bem tradicional. Não, eu precisava de outro I.O. para entrar a fundo nisso, mas vamos tentar contar um pouquinho, Igor, o que acontece, né? O grande diferencial da Salesforce é aquilo que que eu comentei com vocês de The Customer Company, né? A empresa do cliente. A Salesforce, ela é uma plataforma focada em relacionamentos com os clientes. Então, assim, ela não é bem uma ferramenta de ITSM, tá? Porque a gente está falando, tem alguns casos de uso, tá? Mas aqui a gente está falando de ferramenta de foco em CRM em geral, gestão de relacionamento com o cliente no âmbito de saque, de vendas, de field service, tem bastante caso de uso de Salesforce em field service, tem e-commerce. Então, assim, a hora que a gente fala Salesforce ali naquela estrutura, eu não estou focando simplesmente no caso de uso, né, do Service Desk, né, do Service Management, né, o ITSM, né. Eu estou falando da visão de relacionamento com o cliente como um todo. Então, o que é a grande vantagem e o grande diferencial da Salesforce? Ela não é uma plataforma separada em módulos, como é, por exemplo, um SAP, que você tem um módulo de vendas, um módulo de contábil, um módulo... Ela é uma plataforma em que você compartilha as informações entre todas as nuvens. Então, por exemplo, se eu implantei a aplicação de vendas da Salesforce, né, o chamado Sales Cloud, quando eu for implantar o Service Cloud, a minha estrutura de clientes, a minha estrutura de pedidos, a minha estrutura de visão daquilo que o cliente tem comprado, já está naquela plataforma. Eu só estou habilitando uma licença de um outro perfil de usuário. E isso ajuda muito. Vai sair?
Onde? Vai. Tá? E isso ajuda muito a penetração da Salesforce nos mais diversos clientes. E isso é uma visão mundial, tá? Quando esse é um ponto, né, do ponto de vista de aplicação. E o outro ponto é que a Salesforce é 100% cloud. Então, é muito fácil para qualquer empresa implantar a Salesforce. A gente não tem toda a estruturação do cloud, né? Mas, assim, o cloud da Salesforce realmente é um grande diferencial, tanto do ponto de vista de disponibilidade, de segurança, de atualização. As atualizações da Salesforce dentro da plataforma acontecem no mundo inteiro, com todos os clientes, né? 4 releases, né? 3 releases por ano, e durante um mês eles atualizam todos os ambientes de todos os clientes. Então, assim, com esse diferencial, a Salesforce conseguiu construir uma comunidade mundial técnica, né? Hoje, a gente consegue colaborar em projetos com pessoas de todo o mundo, porque não tem essa questão em que versão que você tá, essa funcionalidade tem na minha versão, mas não tem na sua, né? Então, a Salesforce, ela, para empresas globais, ela acaba entregando muita vantagem por ter essas características. E a escalabilidade da plataforma é gigantesca, né? Então, acho que somando todas essas questões de amplitude, né? Quantos processos diferentes de uma empresa de relacionamento a Salesforce consegue atingir. Qualidade, né, do cloud e eficiência, né, na geração de inovação, eu acho que tudo isso somado é que vem fazendo sucesso da empresa. Opinião pessoal, né? Que mais, pessoal? Seguimos aqui? Qualquer coisa, vocês abrem mais perguntas, hein? Vamos lá. Então, como que está o nosso cronograma, né? A gente vai ter as inscrições abertas até o dia 17. As inscrições são feitas pelo GUP, tá? Os colaboradores internos têm o e-mail, né, do Soluters First, né, Vivi? Disparem lá o e-mail, que daí eles vão mandar todas as orientações bonitinho de como é que vocês se inscrevem, tá? Nessa inscrição, todo mundo que se inscrever vai fazer um teste de perfil de inglês e de raciocínio lógico, tá? Quem não tem inglês, ou enfim, não deixem de fazer o teste, porque o intuito disso é conhecer vocês, tá? Então, pediu o teste de inglês, eu não sei falar inglês, eu não vou me inscrever. Classificatório, né, Ele desencana, gente. A ideia é conhecer vocês, tá? Então, a Salesforce, ela tem certificações que são em inglês, tá? Mas o material de estudo de Salesforce está em português também, tá? Então, assim, a ideia é a gente mapear as pessoas e entender, né, quem são vocês, até eventualmente, poxa, a pessoa tem um perfil legal, vai precisar de uma ajuda no inglês ali para fazer certificação. Mas a ideia é a gente poder conhecer vocês nesse primeiro momento. A gente não vai desclassificar ninguém porque a pessoa foi mal no teste de inglês, tá bom? Façam os testes, né, da melhor forma possível, mas a ideia é que a gente possa conhecer vocês, tá bom? A gente vai ter uma aprovação do treinamento, essa aprovação ela vai acontecer de forma classificatória. A gente está fechando para cada turma um número de vagas, né? Como é uma turma para cada perfil, né? Por enquanto, talvez a gente pense em algum momento de aumentar, enfim. Mas a gente precisa manter a classe dentro de um tamanho, né? Que tenha uma qualidade legal para as pessoas, tá? E aí, assim, quem se inscrever, né, eu faço o apelo de que vocês, quando começarem, vão até o final, porque vai, né, invariavelmente vai ficar gente que queria fazer o curso de fora. Então, por favor, né, eu vou colocar aqui um pouquinho a questão dos treinamentos, né, que é a próxima etapa que eu vou falar para vocês, mas assim, é realmente uma área que tem muita oportunidade, né? Tem bastante estudo para fazer, porque tem muita coisa do ponto de vista técnico. É muito legal trabalhar com Salesforce, né? E quem começar, vamos até o final do treinamento, porque realmente vale a pena, tá? O treinamento técnico, ele vai, né, começar no dia 2/5, são 5 semanas, né? Às segundas, terças e quintas,
das 6h30 às 10h30 da noite. Então, nas quartas e sextas a gente não vai ter aula, para dar um fôlego para vocês, um espaço para vocês estudarem, formatarem suas dúvidas. Às vezes a pessoa faltou numa aula, a gente vai deixar disponibilizada a gravação, vocês vão poder revisar as gravações, tá? Durante o treinamento, a gente vai disponibilizar algumas questões para a gente entender se o pessoal absorveu os temas, né? Eventualmente, se precisar, a gente reforça algum tema ao longo do programa, tá? Mas a ideia é que vocês participem, estudem, né? A própria Salesforce tem o Trailhead, né? É trailhead.salesforce.com. Se alguém, ô Max, se você puder me ajudar aí, bota aí no chat, né? Que é a plataforma de estudos que a Salesforce disponibiliza, é gratuita para todo mundo, qualquer pessoa pode se inscrever e começar a estudar Salesforce, né? Mas o nosso treinamento técnico, ele é feito com tutores. Então, a gente está trazendo pessoas, a gente está né, contratando instrutores para dar o curso para vocês e para acelerar esse conhecimento, esse aprendizado, né? Então, assim, oi. Desculpa te cortar, é que tem duas perguntas no chat. Perguntaram, Rafael Augusto perguntou quantas vagas tem por perfil, e Dimitri perguntou quanto a pessoa precisa ter de conhecimento prévio para participar. Legal, vou voltar nisso. O número de vagas a gente fechou em 20, tá? Elas estão, né, mais ou menos iguais ali do ponto de vista de perfil, tá? Eu tô dando uma média para vocês, tá? Mas o que acontece, pessoal? Além das Solutes, tá? Existe muitas oportunidades de alocação em clientes, enfim. Então, assim, à medida que o curso for andando, pode ser que esse número de vagas aumente, tá? Então, não se preocupem com a questão de será que eu vou ter vaga? Entra nessa jornada que a gente vai ajudar todo mundo a se colocar no mercado de Salesforce, tá? Quem realmente tiver o desempenho legal e tudo, a gente vai acompanhar bem perto vocês em relação a isso, tá bom? A trilha, olha lá, o Max colocou a trilha para vocês conhecerem um pouquinho, tá bom? Sobre conhecimento prévio para participar, Dimitri, é legal para a pessoa que vai para as trilhas de desenvolvedores, ela ter conceitos básicos de desenvolvimento, tá? Lógica de programação, ajuda a ter um pouquinho de HTML, ajuda a ter um pouquinho de Java. Então, são linguagens que têm afinidades, né? Com o que o Salesforce trabalha, né? O Lightning Web Component é muito similar com os Web Components do Google. A Salesforce, via de regra, ela absorve as boas práticas de desenvolvimento, né, que existem no mercado. Ela traz essas boas práticas para dentro da plataforma, né? Então, a plataforma ela tem ali uma visão de boas práticas que já está previamente estabelecida, e ao adaptar né, a prática de desenvolvimento do mercado para o Salesforce, ela acaba mudando o nome da funcionalidade para não deixar o pessoal confuso, né? Mas, assim, realmente, assim, quem conhece um pouquinho de desenvolvimento dessas principais linguagens, JavaScript, HTML, Java, acaba, sabe, indo mais rápido, né, no mundo de Salesforce. Mas para quem conhece conceitos de desenvolvimento, tem muita documentação, tem muita aula gratuita dentro do YouTube, né? Tem muito fórum e tem muita documentação disponível no mercado, tá? Então, assim, é realmente uma questão da pessoa não se paralisar por ter bastante coisa para aprender. À medida que vocês vão desbravando, né, já tem espaço para trabalhar no mercado do Salesforce, tá? Então, é realmente a questão da pessoa sentar, estudar, e a hora que entra projeto, ir atrás, né, do conhecimento para fazer aquele caso de uso que a pessoa está pedindo no projeto. E à medida que as pessoas vão desbravando essas documentações, né, o crescimento na carreira vem realmente como consequência, tá? Respondi, Dimitri, quer detalhar um pouquinho mais isso ou tá ok, posso seguir? Não, era exatamente essa a resposta que eu estava procurando. Obrigado. Tá bom, ótimo. Ellen, só para reforçar aqui essa questão de quantas vagas, né, que a Lud está falando aqui comigo, que pode ter um pouco de confusão, mas assim, só para ficar claro,
para a contratação serão 20, mas para o treinamento estará aberto, porque será online e tudo mais. Então, e também terá gravação. Então, para a parte de treinamento, podem ser uma quantidade muito grande, e Ellen reforçou que os 20 não é um limitador, porque mesmo aqueles que a gente veja que houve um esforço e que realmente a pessoa se dedicou e está no nível interessante para acelerar a carreira, a gente também vai estar ajudando nesse sentido. Sérgio? Posso? Tem uma mão levantada aí. Isso, exato, eu. Vou já baixar. Pronto, seguinte. Acho que um colega falou, de novo, é uma variante, a questão do treinamento que eu estou vendo ali, que é às 18h30, às 22h30, quando ela bater com a carga de trabalho do colaborador. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um horário hoje de 12 horas corridas, e ela vai até às 8 da noite, por um exemplo. Nesse caso, ele estaria dentro do meu expediente. Como é que poderia fazer? Bora lá, Sérgio. Então, nesse dia que invadiu um pouquinho o teu horário, você chega atrasadinho na aula e depois você assiste a gravação. Tá? Isso mesmo. Então, não vai ter... Até por isso, né? Porque a gente sabe que às vezes fica mais difícil para algumas pessoas, que a gente deixou 2 dias na semana sem aula, para que vocês consigam, de alguma forma, se organizar e, quando não der para assistir ao vivo, vocês terem a possibilidade de buscar a gravação e pegarem o conteúdo. Gente, a gente vai criar alguns artefatos ao longo do processo de treinamento para apurar, né, o quanto vocês absorveram do conteúdo, né? Então, ao final ali, né, das 5 semanas, tem uma última semana para vocês mostrarem, né, a prova prática, que a gente chama, né? Então, que vai ser um projetinho. Aí, quem tiver no curso, eu conto mais detalhes de como é que vai funcionar, mas é mão na massa dentro da plataforma mesmo, né? E aí a classificação final das pessoas que vão ser contratadas é de acordo com esse conjunto de coisas, né? A participação nos treinamentos e absorção dos conteúdos e a qualidade daquilo que foi apresentado nessa parte prática, tá bom? Então, assim, a gente vai passando para vocês ao longo dos conteúdos, a gente vai dando orientações de como é que vocês vão montando o ambiente de vocês, e ao final das semanas de treinamento, vocês mostram o ambiente que vocês foram construindo ao longo do treinamento, tá? E aí a gente classifica o desempenho de todo mundo, né? Faz a contratação, mas quem não tiver contratado nessas 20 vagas iniciais, a gente vai manter num banco de currículo e a gente vai abordando essas pessoas, tá? Então, por exemplo, até a última onda, ela foi em novembro, a gente começou com as contratações. Hoje a gente ainda aborda alguns candidatos que estavam lá para fazer migração de carreira e tudo, porque aparece vaga, tá? Então, não se preocupem com essa questão do, eu não vou conseguir assistir nesse horário. Não importa, estude, assista, né? Continue estudando o seu esforço. A gente está na 4ª onda, a ideia é tornar isso cada vez mais frequente, né? Então, às vezes, a pessoa, mas eu não vou poder me dedicar tanto agora, não sei o quê. Começa fazendo trailhead, né? Se cadastra na próxima onda, mas vai estudando o seu esforço, tá? Porque vão aparecendo as vagas e a gente vai puxando as pessoas, tá bom? Obrigado, Ellen. Legal, gente. E a partir de 13/6, então, a gente começa essas contratações, né? E a ideia é, depois, uma vez dentro de casa, a gente continua com um plano de desenvolvimento do colaborador dentro do conhecimento do seu esforço, enfim, tá? E os soluters, né? Mandem um e-mail com o currículo, né, para o Soluter First. E quem é de fora tem a vaga do GUP. Quer colocar o link aí, pessoal, já que tem gente de fora? Ellen, eu queria perguntar para as pessoas que são de fora se elas estão conseguindo acessar o chat, tá? Porque às vezes não é possível acessar quando é chat, Entendi. tá? Esse é um ponto.
vou aproveitar que eu já te interrompi para ler mais uma pergunta aqui, inclusive. A do Oberdan, eu vou responder ela, pode beleza. deixar. Você está vendo? Estou vendo sim. Tá? Perfeito. Então, tudo bem aqui com mecânica, pessoal? Posso ir para a pergunta do Oberdan? Então, estou entendendo que sim. Vamos lá, ele perguntou assim, né? Qual a ligação do Salesforce com outros ambientes, como RP, SAP, Microsoft e outras nuvens? Então, é o seguinte, o Salesforce, ele é uma plataforma de relacionamento, né? E relacionamento é um pouquinho diferente de processo, né? O RP, ele gerencia processos. Então, você tem o processo de pedido, o processo de pagamentos, o processo de folhas de pagamento, né? Quando o Salesforce, como o Salesforce, normalmente ele pega o começo da relação com o cliente, ele vai ter, por exemplo, um cadastro de cliente, né? Então, vamos imaginar alguém aqui que seja cliente do Magazine Luiza. Foi lá, fez uma compra e precisou substituir um produto porque chegou o seu produto errado, por exemplo. Quando você se cadastrou no e-commerce, o e-commerce é uma plataforma, né, de vender um produto online. Quando você entra dentro da parte do saque, por exemplo, o cadastro desse cliente foi migrado para dentro de uma plataforma de CRM, o Salesforce, tá? Com o Salesforce, você vai abrir um chamado de, preciso trocar o meu produto, ou o meu produto veio avariado, ou eu tenho uma dúvida sobre o meu cadastro, tá? Se você tiver que trocar um produto, provavelmente você vai precisar mandar, né, a solicitação, né, de envio de um novo produto para o cliente para um OMS, que vai estar num outro ambiente, que vai gerenciar pedidos específicos. Então, ele vai gerenciar status do pedido, separação de estoque, se está na transportadora, se já foi entregue. Então, o pedaço que é de relacionamento com o cliente fica dentro do Salesforce. Tudo aquilo que é processo dentro das empresas, o Salesforce vai fazer integração com esses outros ambientes, seja SAP, Microsoft, né, ou TOTUS, enfim, Senior. Existem vários outros sistemas que a gente pode integrar o Salesforce, né? E a gente separa aquilo que é da empresa para fora, fica dentro do Salesforce. Aquilo que é processo e estrutura da empresa fica dentro desses outros sistemas que a gente chama de sistemas transacionais, que gerenciam transações, processos com começo, meio e fim. Né? Qual que é a grande diferença do Salesforce, então, para esses outros sistemas? O relacionamento, ele depende do cliente. Se você quiser abrir um chamado no saque e largar esse chamado no meio, não quero mais falar com esse atendente, esse processo está muito demorado. Você vai lá e simplesmente desliga o telefone, né? Não quero mais esse relacionamento. Só que esse processo não acabou. O Salesforce, ele tem recurso para entender esses processos que terminam no meio do caminho. Não só porque um cliente, mas sei lá, um cliente que desistiu de uma compra. Avaliar por que os clientes desistem de um processo, desistem de uma compra, tem muito valor para uma empresa, porque ela pode corrigir a experiência que ela entrega para os seus clientes. Então, o CRM, ele visa gerenciar, entender esses relacionamentos, essas perdas. E ele complementa um ERP, ele complementa uma ferramenta de ITSM nesse sentido, em que a gente consegue enxergar a execução do processo dentro da empresa, né? O Salesforce, ele gerencia a execução do relacionamento em frente aos clientes daquela empresa. O Ellen, pode fazer uma pergunta, baseado na sua ótima resposta, né? A minha pergunta é porque um exemplo. Vamos supor que você tem uma empresa, tá? Que ela tem lá uma base de dados, e a gente chama isso de dados mestres, né? Que são os cadastros, tá? E aí ele quer fazer uma ponte por algum motivo junto da tua ferramenta, né? Mas ele já tem lá a possibilidade lá dos dados deles, né? Uma parte está on-premise e, de repente, uma outra parte está na nuvem. Pelo que eu notei, existe a possibilidade, de repente, por API ou por outros métodos, né? De ela poder se interligar com esses ambientes, né? Sim, isso. A minha pergunta é porque
qual a possibilidade, porque a gente tem um mundo hoje híbrido, né? De vários tipos de sistema, né? Sim. Então, como ele é uma questão de CRM, a gente diz que logo de cara já bate com ele, essa identificação com esses outros ambientes são importantíssimos, porque gera outro tipo de negócio, né? Você Isso. acaba saindo não só do teu mercado, não diz, eu acho que a palavra invadir não é muito bem essa que eu quero dizer, mas ele acaba indo para outros mercados e se concatenando com outras áreas também, né? Sim, E gerando sim. uma rede híbrida, né? Então, é essa que é a minha dúvida, né? Entendi. Se teria, numa situação, se você pegar um cliente, tá? Vamos supor que você chega no cliente e fala assim, olha, eu tenho um ambiente X, e como é que vai fazer para eu fazer essa minha interligação no Salesforce junto com esse meu ambiente? É Os um meus dos processos de principais negócio. temas que a gente trabalha em processos, tá, Alberdan? Porque o que acontece? O Salesforce, ele não, a não ser que seja uma empresa um pouco menor, em que os processos não acontecem em outras plataformas, né? O Salesforce, ele sempre vai estar integrado e conectado com outras aplicações das empresas. E você falou muito bem, às vezes elas são on-premise, às vezes elas são online, né? Elas estão em nuvem. Né? A Salesforce, ela tem tanto o Muli, que é um orquestrador de APIs, né? Quanto ela tem APIs específicas. Então, ela tem API REST, API SOAP, API Bulk, API Streaming, API Maps, tá? Tem várias APIs diferentes dentro do Salesforce para a gente endereçar todos esses casos de uso, tá? E um dos principais focos, né, do desenvolvedor, né, e a gente vai falar isso bastante durante o Hunter, é justamente a construção, né, dessas APIs para fazer troca de dados com outras aplicações, né, porque, de novo, né, às vezes o cadastro do cliente nasceu no e-commerce, às vezes nasceu no primeiro pedido dentro de um RP, às vezes nasceu durante o processo de vendas. Então, faz parte do nosso projeto desenhar se o Salesforce recebe esse dado e é o mestre, se ele é o receptor, se ele atualiza, se ele é a fonte única da verdade. É muito comum a gente ter projetos, né, principalmente varejo de banco, em que o Salesforce ele vira o repositório, né, que a gente chama de visão 360 do cliente. Então, a verdade única sobre o cliente fica dentro do Salesforce, que recebe dados de todos esses outros sistemas transacionais e faz essa harmonização para dar a visibilidade de quem são os clientes. É um dos principais casos de uso do Salesforce. E quando eu vou lá para frente do cliente para vender, essa visão 360 é um dos principais diferenciais que a gente apresenta. Hélio, porque, por exemplo, eu achei muito pertinente essa tua colocação na questão de mercado, né? Vamos supor que eu esteja lá utilizando um transporte manager da SAP, que eu tenho uma carga que está saindo junto de um operador logístico. E aí ele chega lá, por algum motivo, a carga voltou. Só que a pessoa que está recebendo, ela está aguardando aquela carga. É como você falou. Isso. Os dois lados querem saber o que aconteceu de não ter chegado, por que não chegou, se chegou atrasado. E isso, esse analítico, pelo que você está me dizendo, a tua ferramenta, no final, ela faz uma base de analítica, né? Olha, eu vou identificar... Ela faz as duas coisas. Pensa o seguinte, a parte do transporte... Desculpa eu estar indo um pouco Não, sobre eu isso. Tô adorando. Só para atender... Aonde eu poderia me colocar nesse... Pensa o seguinte, Obrigado. O processo do transporte, né? Que transportadora vai pegar, que horas ela vai pegar, que rota ela vai fazer, isso não compete ao Salesforce. Isso é o lado transacional que a gente chama da parte de transporte. Mas tem um ser humaninho, senhor cliente, esperando esse pedido chegar. E acontece de tudo, o caminhão tomba. Né? O motorista dorme no volante, erra o caminho, atrasa. Como é que a empresa dá visibilidade para aquele cliente? Porque o cara da transportadora, ele não sabe que o pedido é do Oberdan que está lá esperando ansiosamente chegar sei lá, a toalha decorativa que ele vai usar na Páscoa. Né? Então, assim, esse lado de quem é que estava esperando esse pedido,
e falar assim, Oberdan, olha, seu pedido está chegando. Isso compete ao CRM. Legal. Tá? Não, isso, no modelo competitivo de mercado, é o que sai na frente de uma empresa para outra, concorda? Sim, exato. Então, assim, esse diferencial de jornada do cliente é isso que a gente quer trazer, né, com o CRM. É a experiência da jornada do cliente e não a visão de processo. As duas coisas se complementam. Toda vez que o cliente está experienciando alguma coisa, existe alguém dentro da empresa executando um processo, não é assim? Quando o cliente está comprando, tem alguém fazendo um pedido. Isso Quando o mesmo. cliente está reclamando de alguma coisa, existe alguém executando um processo de reclamação, né, ou de solução de algum problema. Quando o cliente está esperando o seu pedido chegar, existe alguém executando um processo de transportation. Então, a conexão entre as duas coisas de uma forma eficiente é o que faz com que um sistema de CRM funcione bem. Não adianta você ter a comunicação com o cliente ou a gestão das informações do cliente se os processos da empresa não estiverem bem azeitados, e as duas coisas têm que estar conectadas. Muito obrigado, hein? Obrigado Imagina. mesmo. Max? Estou por aqui. Pessoal, o que eu gostaria de dizer é aproveitem o processo seletivo, porque a capacitação quer solidez e qualidade, tá bom? Vocês vão aprender muito e crescer muito. Isso aí, pessoal, a gente faz desse jeito mesmo. Todo carinho para vocês. Obrigada, Max, pelo depoimento aí. Por nada, apenas verdades sendo ditas. Tudo bem, pessoal? E aí, mais perguntas? Eu queria perguntar, Ellen, se a pessoa que gostou da carreira de consultor, ela poderia ter a formação tanto do Salesforce consultante quanto o marketing consultante. Boa pergunta. São dois. Eu posso fechar aqui a tela para a gente ir conversando? Ah, tem mais uma telinha aqui do candidatura do GUP, gente. Desculpa, eu tinha esquecido desse pedacinho aqui. Né? Então, tem o link aqui. A gente já colocou o link aqui no chat, né, Vivi? Tá aqui um pouquinho para cima. Tá? E falei dos testes também, né? Que a gente não vai cancelar ninguém. E vamos juntos nessa jornada. Deixa eu fechar aqui para a gente conversar. Então, vamos falar um pouquinho da parte de marketing. Acho que está todo mundo vendo o quanto as empresas estão migrando, né, a parte de comunicação e de marketing para dentro da internet, né, Igor? Então, e é uma parte de investimento das empresas que é super importante, né, a visão do retorno sobre investimento. Então, assim, existem duas áreas dentro de qualquer empresa, né, que, na verdade, três, né, que é muito difícil se medir o retorno sobre o investimento, né? Marketing, vendas e atendimento ao cliente, né? Quais são os investimentos que a gente faz que de fato trazem resultado? Né? Então, assim, as ações de atendimento ao cliente, as ações de venda e as ações de comunicação e marketing, as empresas realmente têm muita necessidade de conhecer, entender onde é que está sendo aplicado o dinheiro, conseguir direcionar esses investimentos. Então, tanto o consultor do CRM quanto o consultor de marketing, eles vão se desenvolver no sentido de entender o cenário da empresa e desenhar uma solução que ajude esse cliente a obter mais com menos, né? Eu faço algumas sessões com o pessoal e assim, não existe empresa, né, que não seja definida pela seguinte equação: receita menos custo é igual a lucro. Não existe empresa que não seja definida por essa equação, né? Todas as empresas, elas precisam obter lucro, e o lucro é o dinheiro que elas conseguem trazer com a venda dos seus produtos ou serviços, menos o custo que ela tem para operar. E marketing, vendas e atendimento são áreas que é um pouco mais difícil da gente entender esse direcionamento exato, né? De que real que eu estou investindo que está me trazendo resultado. Né? E os consultores dessas duas áreas, eles estão focados em ajudar as empresas, né, a estruturarem melhor os seus processos de forma a ter a máxima receita com o menor custo, tá?
dentro de cenários diferentes, processos de atendimento ao cliente, processos de vendas e processos de marketing. O processo de marketing, ele é um pouquinho menos nomeado, porque ele tem um comecinho do funil de vendas, né, no funil de marketing, que ele objetiva trazer para dentro da empresa pessoas que são desconhecidas. Né? Quando a gente está falando de vender ou de atender, normalmente essas pessoas já são conhecidas. Né? Você se apresenta para um vendedor e fala de alguma forma que você quer comprar, ou um vendedor te acessa e te oferece alguma coisa e te faz se interessar. Né? Já no marketing, a ideia é soltar comunicações em locais, né, ou em páginas, ou em sites, ou em redes sociais e e-mails, para pessoas que ainda não conhecem a empresa e fazer com que essas pessoas se interessem. Né? Então, e mandar comunicações para clientes que já existem, mas que a gente não sabe se esses caras têm um interesse. Né? Então, os dois perfis de consultores, eles visam a mesma coisa, mas em cenários e processos que são um pouquinho diferentes, e por isso que a gente separa os dois, né? O cara de marketing, ele vai falar de tráfego, ele vai falar de entrega de e-mail, ele vai falar de comunicação, né? Tá muito ligado às disciplinas do marketing. Né? E quando a gente está falando do consultor de vendas, ele vai estar falando de processos comerciais, ele vai estar falando de cobertura de carteira, ele vai estar falando de conhecer o cliente e entregar para aquele cliente uma experiência que seja um pouquinho mais personalizada. Perfeito, Ellen, perfeito. Me chamou muita atenção também que a parte de marketing também visa as redes sociais, né? E as redes sociais agora têm perfis bilionários ali e marcas muito fortes, então ter esse tipo de abordagem nesses canais também é interessantíssimo. É porque pensa o seguinte, né? A gente, na tecnologia, a gente separa, né, o marketing da venda, do atendimento, mas se você for olhar a tua experiência como cliente, e aí cada um de vocês pode imaginar qualquer empresa que vocês já foram clientes. A nossa cabeça, ela não separa desse, agora eu estou sendo impactado pelo processo de marketing, agora eu estou iniciando o processo de vendas da empresa. A gente meio que faz a coisa toda junto e misturada, né? A gente tem o que a gente chama de jornada, né? Então, a jornada, ela tem a ver com a gente ser impactado, se interessar, ter a viabilidade de comprar, né? E eventualmente ter a experiência de receber o que a gente pagou para, e se tiver algum problema, a gente quer reclamar, a gente quer ter. Mas aonde começa a venda, onde termina o atendimento? Né? Se você liga para, né, o meu exemplo lá que eu dei da empresa do e-commerce, que você, de repente, o Oberdan lá quebrou o caminhão que estava o produto dele, e a empresa entra em contato com ele e fala assim, cara, quebrou o caminhão no meio do caminho, vai ter um atraso. Foi mal, mas tá aqui um voucher de R$10 de desconto para a tua próxima compra. Ele está atendendo ou ele está vendendo? Sabe? Então, a nossa experiência como cliente, ela sobrepassa tudo isso, né? E a visibilidade da jornada, ela vai acontecer através de rede social, ela vai acontecer através de WhatsApp, ela vai acontecer através do e-mail, através de uma visita física num lugar, através do aplicativo, né? E aí é que está o grande ganho do Salesforce. Salesforce tem recurso para endereçar todos esses pontos de tecnologia, o e-commerce, o app, o e-mail, a rede social, o WhatsApp, né, a experiência dentro do e-commerce, por isso que é a tal da Customer Company, né, ela é focada nas aplicações de relacionamento com o cliente. Gente, meu chefe chegou, vocês falem bem agora, hein? Cheguei, não, eu estava ouvindo. Você estava escondido, é isso mesmo? Oh, escondido, e resolvi abrir agora, para exatamente dar ali parabéns a você pela ótima explanação e pela motivação que criou, imagino, todo o grupo, né? Bateram
bateu audiência aqui máxima, né? Mais de 70, quase 80, em algum momento aqui que eu olhei, participantes. Então, quero só reforçar para todos aqui que é uma bela oportunidade de a gente entender muito mais de Salesforce, mas muito mais do que Salesforce, como podemos impactar empresas. Então, Ellen, esse programa Hunters é fantástico. Acho que a gente tem um monte de gente aí interessado depois do I.O. de hoje. E convido a todos que aproveitem, como o Max falou, esse programa, porque é muito rico. É um investimento na carreira de vocês e a Solutos está investindo na prática, na unidade de negócio, com a plataforma Salesforce. Então, tudo a ver, quero deixar aqui o registro de que vale muito a pena, tá? E parabéns pelo I.O. Foi super legal. Legal. Bom, pessoal, mais perguntas? Hélio, eu vou te fazer a última pergunta. Nesse caso, essa equipe, ela entra numa empresa, né, no caso a Solutos, ela vai desde os levantamentos de requisitos, ela chega na parte de projeto, exemplo, fazer um modelo Agile, né, que você vai identificar como é a melhor capacitação, qual a melhor necessidade, né, que o cliente tem. Essa seria a posição desses profissionais, dessa equipe, quando nós chegássemos dentro de um cliente, a gente chega nesse nível? A gente chega, é assim, olha, normalmente, onde é que começa o nosso trabalho? Né? Um cliente vira para nós e fala assim: Solutos, estou com dificuldade de fazer o meu atendimento ao cliente, eu estou tendo uma demora no meu atendimento, eu estou tendo muito custo com trocas, eu estou tendo muita solicitação de, sei lá, status de pedido. Estou usando um caso de uso aqui, por exemplo, de um varejo, mas pode ser qualquer perfil de empresa, né? Pode ser uma empresa B2B, pode ser uma empresa B2C. Eles trazem para nós uma questão de negócio. A gente se aprofunda, né, no que o cliente quer fazer, quais são os objetivos dele, né, no que a gente chama de discover, né, a descoberta do problema do cliente, e desenha uma visão de projeto, tá, que tem um roadmap lá, né, que tem algumas sprints e para a gente fazer a implementação da ferramenta. Mas, além disso, a gente precisa desenhar quais são as licenças da plataforma que esse cliente vai precisar, porque tem um monte, tem centenas de itens dentro do mundo Salesforce que esse cliente pode comprar para resolver o seu problema. E aí tem uma visão de custo-benefício de cada uma dessas funcionalidades. Então, a gente desenha esse processo, desenha esse projeto, e aí a gente vai para dentro do cliente implementar a plataforma. Então, aí a gente normalmente desenha o processo, entende os detalhes do processo, do procedimento, integração com outros sistemas, desenha os web services, faz a conexão dos processos, desenha o procedimento, treina o time e depois dá sustentação para o pessoal que está usando a plataforma. É barba, cabelo e bigode. Né? A gente faz de ponta a ponta, né? Desde a descoberta do problema até o desenho da solução e implementação. Eu brinco que está entregue quando o cliente está usando feliz a plataforma. Se ele não estiver usando feliz, a gente ainda não terminou o nosso trabalho. Ótimo. Olha, muito obrigado aí pelas suas explicações, pela equipe também, tá bom? E obrigado aí por tudo. Obrigado a todos, ótimo final de semana. Encerrou eu. Gente, sextou. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Eu tenho. São quantos inscritos no Hunters, Ellen? Olha, passou de 1.000, eu já perdi a conta. Ó, era 1.000 e o tiquinho agora cedo. Depois desse aí, eu gostaria que fosse assim, uns 1.400, né? Para eu não ficar Vivi, com a autoestima baixa. Nós temos uma Solutos 1000, né? Somos Isto. 1000 Soluters. Com o Hunters, nós vamos dobrar isso mesmo? Veja bem. Você não Pelo me menos provoca. não provoca ela, hein? Que aí a imaginação dela vai à loucura aqui. Mas a ideia é que pelo menos nós tenhamos aí 1.000 pessoas conhecendo a Solutos, conhecendo as nossas ferramentas, conhecendo a empresa. Então, isso é bem importante. E aqueles que não consigam seguir terão sempre a oportunidade que esse programa será recorrente, né? Então, com certeza, cada vez a gente está agindo de uma forma mais proativa e trazendo informações de quem já viveu, que isso é muito importante.
Cada onda a gente está fazendo melhorias, né? Então, está Exata- amadurecendo o programa cada vez mais, e esse vai ser um processo contínuo, né? De melhoria e aprendizado. Tem uma mãozinha levantada ali. A minha, na verdade, Boa noite, né? Eu ia Boa citar noite. realmente essa situação. Eu participei do anterior até uma determinada fase, acabei me perdendo porque estava retirando a certificação que era importante para o contrato que eu estava atendendo, mas até pelo I/O de hoje e o I/O anterior, já vi que o projeto evoluiu consideravelmente. E as expectativas estão lá em cima e eu espero até que vocês repliquem esse projeto para as outras áreas, né? Porque o Salesforce é importante, mas eu sempre vejo vagas aí no Hunter a ser preenchidas. Eu acredito que poderia ser desenvolvido outros projetos como esse para outras áreas, né? Eu acho que para desenvolvimento, em linguagens diferentes, banco de dados. Às vezes o candidato certo já está aqui dentro, né? A gente vai trazer alguém novo de fora, o candidato certo para a vaga que a gente procura já está aqui dentro já. E é Mas isso, eu espero que a gente consiga seguir nesse projeto aí e entregar Com certeza. resultado. E se inscreve de novo no do seu esforço, tá? Quero saber de outros projetos, não de outras coisas, não, que eu sou ciumenta. Estou inscrito, inclusive já estou inscrito já. Vou Boa. aguardar só a manda definição, mas já estou inscrito. Só manda e-mail para a gente, tá, Cleidianatas, que a gente falou aqui, tá? Mas o objetivo nosso e a intenção é tá fazendo esse I/O exatamente para fazer a divulgação, lançamento interno, e divulgar para vocês também, né? E queremos que as pessoas que se interessem possam alavancar, e o Soluta First, né? É exatamente pensar em vocês internamente.